Caros companheiros, companheiras de ideal espírita, rogamos as bênçãos de Jesus para a nossa reunião. A nossa profunda gratidão ao departamento doutrinário desta casa, que nos concede a honra de poder conduzi-los nas reflexões desta manhã. Esta casa que nos acolheu, que nos fortaleceu, que nos instruiu, que nos consolou, que fez com que nesta encarnação encontrássemos o equilíbrio necessário para entrarmos em contato com as verdades trazidas pelos benfeitores espirituais. Imensa é a gratidão, companheiros e companheiras de ideal, pois que finalmente os nossos olhos conseguem perceber a luz, a verdade, sem subterfúgios, sem ilusões, se faz na intimidade das casas espíritas, de maneira que todos nós, aqueles que jornadeamos pelos planetas de provas, conseguimos finalmente entender um pouco daquilo que nos está reservado nos caminhos da evolução. Nesta encarnação, depois de lermos muito, continuamos com o firme propósito de, quando usarmos a tribuna espírita, nos abstrairmos do nosso pensamento personalista e externarmos no máximo possível a fidelidade a Kardec e a Jesus, pois que estes sim são os mestres nas nossas vidas. Portanto, quando assumimos a tribuna espírita, temos todo o cuidado de não nos afastarmos muito do texto trazido por Kardec. Hoje estaremos trabalhando um discurso do Mestre, que foi proferido em 1º de novembro de 1868. Esse texto está na Revista Espírita e é um discurso que Kardec faz aos espíritas à sua época, mas o texto é atualíssimo e por isso estamos trazendo aos senhores e às senhoras. Quando nós temos contato com o texto kardeciano, nós vamos perceber ali o poder de síntese do codificador. Não é um discurso qualquer, é um discurso para os milênios seguintes. Allan Kardec, nesse discurso, ele vai falar a respeito de coisas sutis, mas não menos importantes. Finalmente, ali, ele vai falar para os espíritas que sim, a doutrina espírita é uma religião. Mas nós não vamos desenvolver essa temática. Nós vamos pegar algumas partes que vai falar das nossas reuniões. Companheiros e companheiras, eu conto com a máxima atenção de todos vocês, porque esse texto é um novo paradigma apresentado pelo codificador na tentativa de, mais uma vez, resgatar o nosso espírito para a importância das nossas reuniões. A preocupação de Kardec era a preocupação do educador. É aquele que educa almas, é aquele que educa o espírito imortal, é aquele que não se atém às conveniências. E, obviamente, para que nós consigamos sucesso na nossa empreitada, valorizando esses momentos, nós temos que entender, afinal de contas, o que é uma reunião espírita. Vamos lá. Ele começa o discurso, obviamente, fazendo uma saudação aos caros irmãos e irmãs espíritas, e ele já vai ao ponto, porque ele não era de perder tempo. E ele pergunta: por que nos reunimos? Afinal de contas, por que nos reunimos? Não podemos fazer cada um em particular o que nos propomos fazer em comum? Vai perguntar Kardec. Nós não podemos estudar nos nossos lares? Nós não podemos estudar em outros locais? Não podemos fazer individualmente? Afinal de contas, por que a tradição religiosa
de todos os tempos e templos, nos recomenda a reunião. Por que nos reunimos? Qual a utilidade, qual a finalidade que pode haver em se reunir assim num dia determinado? Afinal de contas, por que aos sábados? Por que aos domingos, às quintas-feiras? Por que determinamos um dia para as nossas reuniões? Obviamente que ele estava preparando no seu discurso, desenvolvendo um pensamento de Jesus. Kardec e Jesus refletem o mesmo pensamento. Para o leitor atento, Kardec traz Jesus de volta em todos os momentos, ampliando então as nossas possibilidades de compreensão da mensagem deste Espírito puro, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, que é Jesus, que lamentavelmente, para a nossa infelicidade, nós ainda não entendemos a mensagem deste que foi o médium de Deus aqui na Terra. Então, o Kardec ele vai pegar uma assertiva de Jesus e vai desenvolvê-la, potencializá-la. Jesus, em Mateus, capítulo 18, versículo 20, ele vai perguntar, ele vai fazer, desculpem a assertiva, onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estarei com elas. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei com elas. E Kardec vai desenvolver. Essa utilidade está no resultado produzido pela comunhão de pensamentos que se estabelece quando as pessoas se reúnem com o mesmo objetivo. E aí Kardec ele vai fazer a pergunta: mas compreendemos bem o alcance dessa expressão? Nós compreendemos bem, nós que estamos na intimidade da casa espírita, alguns chegando agora, outros há mais tempo, alguns há décadas, compreendemos bem essa comunhão de pensamentos? Quando fomos conduzidos pelo André na nossa prece introdutória, quando o André faz o apelo para que nós unamos os nossos pensamentos, nós temos uma noção precisa, uma noção exata do que representa isso, união de pensamentos. Seguramente, vai falar Kardec, até esse dia que Jesus pronunciou essas palavras, poucas pessoas tinham dela uma ideia completa. E nós ousamos dizer, companheiros, até os dias atuais, 2000 anos depois, nós entendemos pouco da função da comunhão de pensamento. E aí, pedagogicamente, Kardec vai nos explicar, porque o que ele queria e o que é o propósito de nós nos reunirmos. Nós não viemos mais à casa espírita simplesmente para participarmos de uma reunião passivamente. Não, a proposta espírita ela é transcendental, a proposta espírita ela é revolucionária. O ser que vem à reunião, nós encarnados e desencarnados que viemos à reunião, nós devemos vir de corpo e alma. Nós não somos sujeitos passivos da reunião. Kardec vai explicar em vários momentos ao adepto espírita que nós somos sujeitos ativos da reunião. Nós participamos da reunião, nós influenciamos a reunião. Mas como influenciamos se eu estou calado, se eu estou passivamente sentado na minha cadeira enquanto alguém me conduz às reflexões? A doutrina espírita vem explicar que nós participamos com os nossos pensamentos. A doutrina espírita vem me explicar que nós participamos com os nossos sentimentos. Então, quando nós comungamos em pensamentos, quer dizer que nós deveríamos pensar em comum, que as nossas intenções deveriam ser permeadas de uma unidade, que a nossa vontade, que o nosso livre-arbítrio deveria participar da reunião.
desejar participar da reunião, aspirar participar da reunião, pois que a reunião, vai explicar Allan Kardec, é um ser coletivo. Engana-se aquele que vem, senta-se e acha que pode viajar com o seu pensamento. Kardec vai explicar então como é que funciona essa questão do pensamento. E aí, quando nós vamos ler a Revista Espírita e nas próprias obras fundamentais, nós vamos perceber que Kardec, antes de ser o revelador, antes de ser aquele que faria a ponte entre os espíritos e os encarnados na Terra, aquele que seria o grande revelador, o terceiro grande revelador, ele já era um estudioso de décadas do magnetismo. Kardec sabia o quanto que nós podemos produzir e o quanto que nós produzimos quando nós pensamos. E aí, orientado pelos benfeitores espirituais, ele vai falar que o pensamento é um atributo característico do ser espiritual. Definindo o espírito, os benfeitores vão falar que nós somos o princípio inteligente da criação. Nós existimos, nós pensamos, e quando nós pensamos, nós colocamos para fora o produto do nosso pensamento. Sim, meus amigos, pensamento também é matéria. Pensamento também influencia o meio. A doutrina espírita, ela vem romper com aqueles velhos hábitos ultrapassados de religiosidade estéril que nós professávamos até então. A doutrina espírita vem estabelecer um novo modo de pensarmos, de sentirmos, de nos comportarmos na intimidade dos templos de pedras da terra. A doutrina espírita vem me colocar e me situar, me dar atribuições e me dar responsabilidades. É então ele que distingue o pensamento, o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Nós pensamos, nós somos os obreiros, nós construímos ou destruímos, nós edificamos ou desconstruímos. O pensamento nosso, ele é realmente poderoso, mas a maioria de nós, particularmente muitos dos espíritas, desconhecem essa realidade. Ele vai dizer que a vontade não é o atributo especial do espírito. Não, a vontade é o pensamento que atingiu um certo grau de energia. A vontade é o pensamento transformado em força motriz. Ou seja, nós devemos trabalhar coletivamente para construirmos e darmos qualidade às nossas reuniões. Não, nós não devemos ignorar que nós contribuímos favoravelmente ou desfavoravelmente para a qualidade das nossas reuniões. Sim, o produto do nosso pensamento, sim, o produto daquilo que sentimos vai dar a qualidade e o resultado às nossas reuniões. Mas como? Ora, esse pensamento, aquilo que nós externamos, vai, segundo os benfeitores espirituais orientados por Kardec, agir sobre os fluidos ambientes. Agir sobre os fluidos ambientes. Nós estamos num ambiente e o nosso pensamento vai dar qualidade a esses fluidos. Os fluidos, companheiros e companheiras de ideal, eles são neutros. Nós, com a qualidade dos nossos pensamentos, nós com a nossa vigilância, nós com a nossa vontade, com o desejo de contribuirmos, de participarmos, nós damos qualidade fluídica aos nossos ambientes, como o som, vai falar Kardec, age sobre o ar. Esses fluidos, vai falar Kardec, trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Então nós não podemos e não devemos jamais virmos à intimidade da casa espírita achando que nós não estamos favorecendo, construindo ou não a qualidade das nossas reuniões. Ele avança, podemos dizer, portanto, com certeza, que há nesses fluidos
ondas, que há nesses fluidos raios de pensamento que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Meus amigos de ideal espírita, o que os nossos olhos conseguem ver? A comunidade acadêmica já nos revela que os nossos sentidos conseguimos perceber 4% do que existe de matéria no universo. 4%. Nós não sabemos o que os nossos olhos físicos conseguem perceber, é muito pouco, é quase nada. Existe então, sem que nós os percebamos, um movimento, e as almas se movimentam, e nós não conseguimos ver com os nossos olhos físicos. Os espíritos estão entre nós, mas nós não vemos com os nossos olhos. Existe uma imensidade de raios, de ondas sonoras que os nossos ouvidos e os nossos olhos não conseguem perceber. Essa é a nossa realidade espiritual. Eles querem materializar, escravizar o nosso pensamento, mas nós somos muito mais do que matéria. Nós somos um espírito que tem um corpo físico, e não um corpo físico que tem um espírito. Nós podemos obrar muito mais na sutileza dos fluidos, das energias. O espírito é um ser pensante, um ser consciente, um ser que interfere no meio, interage com o meio, é influenciado pelo meio. Nós não devemos e nós não podemos mais ignorar, porque a ciência espírita nos traz essas informações. E é por não pensarmos nisso, não reflexionarmos maduramente nisso, é que nós estamos sofrendo. Porque se tivéssemos consciência disso, seriam outros os nossos pensamentos. Nós iríamos domesticar esse homem velho que teima em se manifestar com os seus pensamentos deseducados, com os seus pensamentos desordenados. Sim, o espírita não só deve controlar o que ele faz, o que ele fala, mas substancialmente o que ele pensa. Porque nós atrairemos os espíritos, não é pelo que nós aparentemente externamos o que fazemos. Não, nós atrairemos os espíritos pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Ele avança. A comunhão de pensamento, então, produz uma espécie de efeito físico. A comunhão de pensamentos produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Particularmente, nós vamos perceber isso mais intensamente nas nossas reuniões, na hora do passe. Na hora do passe. Aí a gente percebe, opa, mas o que está acontecendo? O cara não está tocando em mim, ele está impondo as mãos em mim, mas eu estou sentindo. É um efeito quase que físico em muitos de nós, físico. A energia magnética do médium, em contato com o nosso corpo perispiritual, interferindo nas nossas emoções, nas nossas sensações, nas nossas percepções. E aí eu sinto o fluido magnético do médium, o fluido magnético do espírito. Agora, o que é esse fluido magnético, senão o produto, o resultado daquilo que nós produzimos durante a reunião? Então, meus amigos, é o que o Espiritismo poderia dar a compreender. Aí Kardec vai falar das reuniões homogêneas. Nessas reuniões, nas nossas reuniões, que deveriam ser homogêneas e simpáticas, nós adquirimos nova força moral. Opa, para aí. Mas que negócio é esse? Alguém fala, alguém produz e transforma os fluidos ambientes e nós recuperamos força moral? Sim. Às vezes a gente vem na casa espírita e eu ainda vejo, lamentavelmente, as pessoas desinformadas, porque eu não acredito que há má vontade nisso, e sim desinformação. A pessoa chega para o passe.
ela abre mão do melhor que a doutrina espírita pode oferecer, que é o consolo, que é o esclarecimento, que é a informação de quem eu sou. Nós não temos dúvida, a doutrina espírita, segundo Kardec, ela nos faz feliz no planeta de prova e expiação. Eu vou estar em expiação e eu vou sentir felicidade. Eu vou estar em provas e eu vou sentir a felicidade. Porque a felicidade é o conhecimento, não é o bem-estar. O que me faz feliz é conhecer as coisas. É eu saber das coisas. E a doutrina espírita, ela vai me informar a respeito do meu ser espiritual. O que eu estou fazendo aqui? Da onde que eu vim? Para onde que eu vou? A doutrina espírita me dá significado existencial. Então, essas reuniões, quando elas são homogêneas, quando elas são simpáticas, e daí a nossa preocupação em estar conversando com as pessoas, olhando nos olhos das pessoas, sentindo as reações das pessoas, produzindo nas pessoas a condução do pensamento, para que o nosso pensamento fique homogêneo, porque as nossas reuniões definitivamente não são homogêneas. As nossas reuniões no Espiritismo Prático Moderno são heterogêneas, por uma questão muito simples. Muitos de nós aqui ignoramos os princípios espíritas. Muitos de nós estamos chegando na casa espírita, não deu tempo ainda de me inteirar a respeito das atribuições e responsabilidades que tenho quando adentro na intimidade da casa espírita. Os conceitos espíritas são variados, porque eu estou começando agora, outros já estão há 30 anos. E para entender doutrina espírita é preciso que o tempo se escoe, é preciso que eu a estude. Para entender doutrina espírita é preciso que eu abra o livro e leia, que eu a medite em profundidade. A doutrina espírita não se aprende por osmose, não. A doutrina espírita não se aprende pura e simplesmente por palestras, não. A doutrina espírita, ela tem que ser estudada, a doutrina espírita, ela tem que ser profundamente meditada. E a hora que eu começo a viver o que a doutrina espírita me apresenta como ideal cristão, o ideal espírita, aí eu sinto a felicidade dentro de mim, não antes. E aí ele vai falar que essas novas forças morais, porque às vezes nós chegamos na intimidade da casa espírita, nós chegamos com a carga, com o peso das nossas provas. Eu chego com o meu coração oprimido. Não é fácil encarnar, não é fácil conviver com os meus antigos adversários. Não é fácil suportar as pessoas às quais eu prejudiquei e que me cobram inconscientemente nesta encarnação. Não, a vida é um grande desafio. A vida não é fácil de ser vivida. Tanto é que as pessoas entram em depressão. É uma legião de espíritos encarnados, deprimidos, ansiosos, infelizes porque desconhecem, porque sofrem. Quais são as responsabilidades? O que elas têm que viverem aqui na Terra? Poder-se-ia, então, vai falar Kardec, dizer-se que nós, aqueles que participamos das reuniões, recuperamos as perdas fluídicas que ocorrem diariamente pela radiação do pensamento. Eu estou fora da casa espírita, eu estou nas minhas atividades profanas, laborais. Eu penso, eu tenho que interagir, e esse pensar, essa perda fluídica que Kardec vai falar aqui, ela é recuperada na intimidade da casa espírita. Por isso que eu chego cansado e eu saio abastecido. Deveria ser ao contrário, mas não é. Particularmente os expositores, muitas vezes nós estamos afônicos, muitas vezes nós estamos com dor de cabeça, muitas vezes nós estamos como senhores, porque somos espíritos imperfeitos como qualquer um. O que nos distingue é que a nossa atividade aqui é uma atividade de condução, mas os vossos problemas são os meus problemas, os vossos anseios e dificuldades são os meus anseios e dificuldades. A diferença é que eu estudei esse tema, então eu posso
apresentá-lo, mas os vossos tormentos são os meus tormentos, os vossos anseios são os meus anseios, as vossas dores são as nossas dores. E aí nós corajosamente vamos para a tribuna espírita, muitas vezes com os nossos corações oprimidos, mas a tarefa tem que sair. E quando nós terminamos a nossa tarefa, invariavelmente, nós não sabemos explicar, mas alguma coisa aconteceu em nós, que dando o que gratuitamente recebemos, nós nos sentimos bem, recuperados. Recuperamos fluidicamente aquilo que perdemos. Isso é fato, isso é ciência espírita. Kardec vai falar das reuniões numerosas. Quanto mais numerosas são as reuniões, mais aí se misturam os elementos heterogêneos. E aí a nossa preocupação, mas para aí, eu não sei nada de doutrina espírita, estou chegando agora. Se deixe conduzir por aqueles que estão ali. Favoreça, porque você não sabe, muitas vezes, meu irmão de ideal, do teu lado, apesar de você achar, de nós acharmos que somos aqueles que mais sofremos, do nosso lado, na nossa frente, tem gente que está passando por verdadeiros tormentos, tem gente que está desesperada. Nós já conversamos com pessoas que estavam à beira do suicídio. O desencanto é tão grande, o sofrimento é tão opressivo, a obsessão campeia e as pessoas chegam atormentadas na intimidade da casa espírita. O compromisso não é mais contigo, o compromisso é coletivo. Assim é que pela comunhão de pensamentos que o André falou, meus irmãos, vamos unir os nossos pensamentos, que não deve ser só no momento da oração, mas ato contínuo até a conclusão dos nossos trabalhos. Essa é a assertiva de Jesus: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas nós estamos reunidos em nome de Jesus? Ou eu estou preocupado com as minhas dores, com os meus dilemas, com os meus problemas? É assim, vai falar Kardec, pela comunhão dos pensamentos que os homens se assistem entre si, e ao mesmo tempo assistem os espíritos. Opa! E ao mesmo tempo assistem os espíritos. Porque não é só na reunião mediúnica que o espírito sofredor precisa dos nossos fluidos. É aqui, nas nossas reuniões ordinárias, há no nosso meio espíritos desencarnados que precisam dos nossos fluidos, do nosso magnetismo animalizado para o aliviamento das suas dores. Ah, mas eu não sabia disso. Agora você está informado. Então, ele está dizendo aqui que nós assistimos esses espíritos. Mas ele vai falar uma outra coisa muito importante, que nós somos por esses espíritos assistidos. Há um intercâmbio, há um entrelaçamento, há uma comunhão, há uma interação, onde em determinado momento eu estou assistindo alguém, encarnado, desencarnado, e em determinado momento eu estou recebendo a assistência. Só que muitas vezes eu me fecho egoicamente nos meus pensamentos, e eu estou aqui de corpo presente, mas a minha alma, não. Numa palavra, vai falar Kardec, se estabelece então a solidariedade. Essa é a reunião, essa é a religião do futuro que Kardec veio trazer. Sem ritual, sem sacramentos, sem hierarquia clerical. Não, eu sou partícipe da reunião. Numa palavra, então, nós estamos estabelecendo aqui uma base de solidariedade. E a solidariedade nós sabemos que é a base da fraternidade. É a fraternidade que deve reinar entre nós, os encarnados. Porque aqui eu tenho uma visão privilegiada. Eu estou olhando aqui e é tão fácil identificar quem está em sofrimento. Está estampado no rosto das pessoas.
E as pessoas vêm na intimidade da casa espírita para serem informadas a respeito da sua realidade espiritual. Elas querem saber, mas por que eu sofro? Mas por que eu sinto isso? Mas por que eu penso assim? Mas por que eu... A doutrina espírita, gradativamente, ela vai me informando, e é por isso que ela é o Consolador prometido. Nós temos que ter esse bom senso. Não é mais de qualquer jeito. Não, eu não posso chegar aqui desavisadamente, descontraídamente, de qualquer jeito. Eu estou profanando uma reunião. Senão eu serei esse elemento heterogêneo. E não pode, não precisa ser assim. Ele vai dizer que ninguém trabalha para si só, mas para todos, e trabalhando para todos, cada um encontra aí a sua parte. Porque, invariavelmente, nós somos aqueles que oscilamos. Mesmo que temos a informação, mesmo que tendo a instrução, nós também, em razão das nossas imperfeições, carecemos de auxílio dos benfeitores espirituais. E quanto mais homogênea for a reunião, quanto mais elevado forem os nossos pensamentos, quanto mais modificarmos os fluidos... Gente, isso aqui não é ficção científica, isso aqui é ciência espírita. Nós temos que ter essa consciência. É isso que o egoísmo e o que o egoísta não entende, porque aquele que pensa egoisticamente, ele acha que está aqui para resolver o seu problema. Não, nós estamos aqui para nos solidarizarmos, nós estamos aqui para nos confraternizarmos. Não, a doutrina espírita ela não é teórica, não, a doutrina espírita ela é prática. A doutrina espírita é ciência espírita. Não é de qualquer jeito. Há que ter intenção de sentimentos, de pensamentos. Quem vai aos lugares de reuniões religiosas com pensamento pessoal, por sua própria conta, e o mais das vezes sem nenhum sentimento de confraternidade em relação aos outros assistentes, estará isolado em meio da multidão. E não pensa no céu, senão para si mesmo, vai falar Allan Kardec. Nós não podemos mais nos comportar. Segunda parte da nossa exposição. E aí ele começa a instruir a massa de gente. A massa de gente que estava ali, instruindo aqueles poucos homens, algumas centenas, ele estaria instruindo milhares, e agora nos dias odiernos, milhões de espíritos, porque a doutrina dos espíritos, ela está, diferentemente da do Cristo, toda ela materializada nas suas obras fundamentais. Toda a doutrina espírita trazida por Kardec, orientado pelos benfeitores espirituais, elas estão em suas obras fundamentais. O que nós temos que fazer? Sentar, abrir o livro e ler. E aquilo que nós não entendermos, pedirmos auxílio para quem está há mais tempo. Nós não podemos mais acharmos que a doutrina espírita não fará o saneamento necessário sozinha. Não. Os espíritos precisam do nosso ânimo. Os espíritos precisam que eu facilite o acesso deles à minha intimidade. Os bons espíritos, meus amigos, eles não vão interferir no teu livre-arbítrio, não interferem no meu livre-arbítrio. Não, os bons espíritos só vão interferir se você pedir, só vão interferir se você deixar, porque se você não deixar, lamentavelmente eles não vão poder fazer nada para te ajudar, porque eles respeitam o teu livre-arbítrio. Quantas belas instruções nos dão os espíritos incessantemente. Aí ele vai falar, mas é de uma forma tão simples, tão simples. O bem, vai falar Kardec, atrai o bem. O bem atrai o bem. Aí nós nos perguntamos, mas para aí, nós estamos fazendo de bem aqui na Terra? Ah, mas eu não roubo. Não é isso. O que eu estou fazendo de bem aqui na Terra? O espírita, ele é concitado a praticar o bem.
O espírito ele é orientado a praticar o bem. Meus irmãos, não tem outro caminho. Não é fora do espiritismo não há salvação. Não. A revelação das revelações, por enquanto, ela une todos os credos, todos os espíritos, de todas as raças, de todas as crenças, de todas as latitudes e longitudes, do Oriente e do Ocidente, e os espíritos vêm proclamar e desfraldar a bandeira da caridade. Não, o espírita não está salvo. Só aquele que pratica a caridade salvar-se-á. O bem é a caridade em ação. O bem atrai o bem, e o bem atrai a proteção dos bons espíritos. O mal não é a prática ostensiva do mal, não. O mal é só a ausência do bem. Se o bem não faz parte das minhas obras, dos meus dias, é a ausência do bem, é o mal. O mal atrai o mal. O mal abre a porta à malevolência dos maus. Mais cedo ou mais tarde, vai falar Kardec, o orgulhoso será castigado pela humilhação. Eu, altivo, Senhor das minhas ações, soberbo, orgulhoso, serei humilhado. Aquele que se exalta será humilhado. A grande virtude perseguida pelos espíritas da modernidade, a humildade. A humildade de reconhecermos que não somos espíritos bons, que somos os espíritos inferiores. A humildade de reconhecermos que por mais tempo que estejamos na intimidade da casa espírita, pouco, quase nada sei de doutrina espírita. A humildade de reconhecer que sim, eu não sou um iluminado. Sim, eu não sou um apóstolo da benemerência. Invariavelmente o que me caracteriza é a indiferença em relação ao sofrimento do outro. O orgulhoso será castigado pela humilhação. Então, companheiro de ideal espírita, cuida da tonalidade da tua voz. Tenha bom tento, tenha bom senso. Se te foi colocado inferiores nesta encarnação para você conduzi-los, no mundo profano, você tem sobre a tua tutela pessoas, sob a tua responsabilidade, trata-os com dignidade. Porque o orgulhoso será humilhado. E muitos de nós hoje somos humilhados, porque ontem humilhamos alguém. É da lei que assim seja. O ambicioso sofrerá pelas decepções. O ambicioso sofrerá pelas decepções. A doutrina espírita, ela simplifica os meus hábitos. A doutrina espírita me explica que, para ser feliz aqui na terra, eu tenho que ter a posse do necessário. Não pode me faltar a comida, obviamente. Não pode me faltar o teto, obviamente. Não pode me faltar a veste, obviamente. Não pode me faltar o remédio se eu estou doente, obviamente. Mas se eu tiver isso, eu já tenho motivos para ser feliz, porque bilhões de almas não têm a posse do necessário. A doutrina espírita me explica que a minha consciência tem que estar tranquila, é outro item para a felicidade. Eu não posso estar em dívida com o meu semelhante, eu não posso ostensivamente praticar o meu semelhante. A minha consciência tem que estar tranquila. Segundo passo para a felicidade. Terceiro passo para a felicidade é a esperança, é a fé no futuro. Consciência tranquila, a posse do necessário e a fé no futuro. Porque somos infelizes? Nós os espíritas temos tudo isso e muito mais. É falta de compreensão desses ensinamentos, é falta de crermos nesse Deus apresentado por Kardec, crer nesse Deus todo-poderoso, crer nesse Deus soberanamente bom, crer nesse Deus soberanamente justo. Mas que Deus justo é esse se eu estou sofrendo? Se você está sofrendo, se nós estamos sofrendo, é porque nós fizemos sofrer. Crer na alma, crer na imortalidade da alma. Imagina você não crer
na tua imortalidade. Você não crer que depois desta vida, outra vida vai ser apresentada. Você não crer que tudo aquilo que você trabalhou internamente, a conquista de todas as tuas virtudes, que aquilo que é teu patrimônio intelectual e moral sobrevive a você, acompanha-te pelos caminhos da evolução. É por isso que nós tentamos, na intimidade da casa espírita, nos despojarmos daquilo que nos acompanha, que estão nas nossas entranhas, que é o orgulho e o egoísmo que nos caracteriza até então. Nós, na intimidade da casa espírita, trabalhamos de forma ostensiva isso. O homem orgulhoso, o homem vaidoso, o homem ambicioso, o homem colérico. Nós, na intimidade da casa espírita, orientado pelos benfeitores espirituais, trabalhando não mais o outro, mas as nossas limitações. É eu numa batalha não mais externa, sangrenta, ocupando espaços. Não, é eu com as minhas imperfeições. Crer na igualdade, da justiça para todos, que momentaneamente nós olhamos e não vemos essas coisas. Mas que justiça é essa? Sim, meus amigos, está tudo certo, não tem nada errado. Deus é justo, Deus é bom. A maldade é das nossas instituições. A maldade que nós vemos aí na sociedade está na intimidade das criaturas que joga tudo isso para fora. E aí nós vemos tantos atos de crueldade, mas Deus não criou o mal. Pelo contrário, Ele vai falar que as expiações está limitada à imperfeição. Qual que é a tua expiação? Qual que é a tua prova? A partir do momento que você superar essa imperfeição da tua alma, a partir do momento que eu superar a imperfeição da minha alma, eu estou livre, desonerado da expiação e da prova. Enquanto eu não fizer esse trabalho, não. Caminhando para as nossas considerações finais. Crer na continuidade das relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Às vezes eu fico na intimidade da casa espírita falando para aqueles que chegam, eu, a Neuza, a Cleusa, dizendo para aqueles que chegam na casa espírita: tu tens um amigo, esse teu amigo te acompanha nas prisões, nos hospitais, nos locais mais improváveis que tu te vinculas. Esse teu amigo é o teu anjo de guarda. Esse teu amigo é um espírito superior que te acompanha desde o momento que tu nascestes, até o momento que você vai deixar o teu corpo físico e libertar-se do jugo da carne. E alguns deles nos amam tanto, que eles nos acompanham depois na erraticidade, nos acompanham através das encarnações. Sim, nós temos essas relações. Portanto, meu amigo, minha amiga, não te sinta só, não deprime, não precisa. Abre a tua mente, eleva o teu pensamento e você vai perceber que doces vibrações vão penetrar pelo teu corpo perispiritual e chegar no teu corpo físico. Considera a vida terrestre como transitória. Considera a vida terrestre como uma das fases a ser vivida pelo Espírito. Não, olha para o céu, veja esses pontos luminosos. Não nos está interditado entrarmos nesses mundos regenerados, felizes, ditosos. Não, o problema é que o nosso pensamento deseducado, o problema é que nós precisamos avançar espiritualmente e moralmente. Kardec nos recomenda aceitar corajosamente as provações, em vista do futuro mais invejável que o presente, mas nós não queremos ser provados. A provação chega e nos infelicita, e nós costumamos informar para as pessoas: meu amigo, minha amiga, invariavelmente nós pedimos, as pessoas não sabem, nós pedimos as provações. Senhor, nesta encarnação, eu quero casar com fulano.
Senhor, nessa encarnação eu quero casar com fulana. Aí um nasce lá em Jaguarão, o outro nasce lá em Belém do Pará, se encontra em Cascavel e casa. No namoro, meu Deus, é tudo bonito, é tudo lindo, é cheio de carinho. Na noite de núpcias, ele ou ela se mostram, se revelam. O drama das existências é as nossas loucuras que trazemos para o presente para reatarmos os laços. Não é para nos livrarmos, mal querermos, odiarmos, não. A encarnação é para que tu ames, é para que nós nos perdoamos mutuamente, é para que nós avancemos. Meu amigo de ideal espírita, o Espiritismo nos dá tudo o que nós precisamos para sermos felizes. Mas, meu amigo de ideal espírita, a felicidade não está lá fora, a felicidade não está em outros lugares, a felicidade está aqui. Se você está na intimidade da casa espírita é porque você já merece ser feliz, não espera mais. E a distância que nos separa entre a felicidade e a infelicidade, creia no que eu estou te falando, é o desconhecimento da ciência, da filosofia e da religião espírita. É isso que nos infelicita, é isso que nos incapacita. Então, meu amigo, tende bom ânimo. A velha assertiva do Cristo: os bons herdarão a terra. Não queira ir para Júpiter. Trabalhe o teu espírito, as tuas imperfeições, reconhece-te como pouco iluminado, estuda, sacrifica os teus hábitos, modifica-os na intensidade que puderes. A nossa alma precisa de musculatura, não é só o nosso corpo físico. Precisamos dos alimentos materiais para darmos qualidade de vida e força física, vitalidade, saúde ao nosso corpo físico. Precisamos do alimento espiritual trazido pelos benfeitores, que é distribuído gratuitamente na intimidade da casa espírita para elevarmos e darmos musculatura à nossa alma. Somos felizes aqui na terra porque nos ensinaram a nos contentarmos com o que temos. Os espíritas sejam então os primeiros a observar e a aproveitar os benefícios que ele, o Espiritismo, traz, e que inaugure em si então o reino de amor, o reino de harmonia que resplandecerá nas próximas gerações. Meus amigos de ideal espírita, não esperem por milagres. Os verdadeiros milagres da intimidade da casa espírita, eles acontecem silenciosamente. Eu os vejo. Eu vejo como as criaturas chegam, desalentadas, sem fé, sem esperança, tristes, com lágrimas nos olhos. Aqueles que perseveram e permanecem, eu vejo depois a sua dignidade resgatada, um novo brilho no olhar. Aqueles que sofrem, mas sabem sofrer. A doutrina espírita, ela não quer nada de material de nós. A doutrina espírita é uma bênção em nossas vidas. Existem outras, mas nós fizemos voluntariamente essa adesão. Allan Kardec, seguindo a orientação de Jesus, ele sabe o que ele está falando. Não deixa que os teus sentidos te traiam mais uma vez. Que o teu olhar veja, que teu ouvido ouça. Não, isso aqui não é só uma casa com paredes. Não, é muito mais do que isso. O nosso desejo é que tu percebas, e que se tu não consegues perceber ainda, porque tu não o sentes, que a racionalidade, a lógica e o bom senso das orientações trazidas pelos benfeitores espirituais te conduzam a isso, porque nós estamos na intimidade da casa espírita buscando a convicção dessas coisas, para sermos felizes. Boa obra, vai,
faz o bem, reconcilia-te com o teu adversário. Independente de seres momentaneamente infelizes, te vinculas às causas de benevolência. Os Rotaries Clubes anseiam por braços e mãos caridosas. As lojas maçônicas estão abertas para os espíritas do bem. Os conselhos comunitários estão esperando a mente lúcida e de bom discernimento que a doutrina espírita promove nos seus profitentes. Vai, meu amigo, vai, minha amiga. Não é só na intimidade da casa espírita que tu pode ser feliz. Vai, faz o bem. E não precisa dizer que você é espírita, porque serás reconhecido pelas tuas obras. Vai, semeia, faz o bem que tu podes, mas não esqueças que é na intimidade da casa espírita que você encontra novas forças de onde tu não sabias, e onde são te colocados na intimidade do teu coração e na intimidade da tua mente os tesouros da mensagem excelsa de Jesus. Que Ele nos abençoe, porque ninguém falou que encarnar era fácil. Que não nos falte auxílio, porque ninguém dos benfeitores nos dizem que a elevação é sem dor. Que não nos falte a força e a coragem. Muito obrigado pelas vossas atenções.